Na aula 4, nós vamos ver como que fazemos a configuração das vistas de propriedade, assim como entender esse conceito de o que é uma vista de propriedade. As vistas, elas permitem a criação de perspectivas filtradas de todos os dados do site ou do blog ou da landing page ou aplicativo que vocês estão fazendo a integração. Por exemplo, todos os dados, exceto os associados a um endereço de IP específico interno da sua empresa, vão ser visualizados, ou todos os dados associados a uma região de vendas específicas vão ser visualizados. Esses são exemplos de vista de propriedade que a gente pode criar especificamente dentro da plataforma do Analytics. Assim como se vocês tiverem um blog integrado a um site, vocês podem criar uma vista específica para o site, uma vista específica para o blog ou uma vista específica ainda para uma loja virtual. Nesses exemplos aqui, para vocês entenderem o que é uma vista de propriedade, porque a propriedade é o site, o domínio do aplicativo, da landing page ou do site de vocês. A vista é o filtro que vocês vão fazer, uma perspectiva de visão dos dados dentro dessa propriedade, ok? E aqui no painel, a gente entra em vista de propriedade, a gente pode entender que nós temos a nossa conta, nós temos aqui a propriedade segue de volta, que é o URL que a gente está utilizando nesse painel de análise de dados para a aula de vocês. E nós temos aqui as vistas, com a opção de todos os dados do website, onde ele apresenta uma vista que foi criada disponível. A gente pode criar uma nova vista. E aí nós vamos fazer as configurações aqui relacionadas a uma vista de relatórios especificamente que vocês vão coletar pelo código de acompanhamento. Pode ser um website ou um aplicativo para dispositivo, que é o que vocês vão informar quando forem criar essa visão de propriedade, colocando aqui o nome da vista de relatório de vocês, definindo o fuso horário e o horário padrão que vocês vão atribuir a essa vista. Vocês aqui têm a informação de quantas vistas de propriedade vocês têm cadastradas e criadas para esse domínio, para essa propriedade, e ele vai te informar que o máximo são 25 vistas por propriedade, ok? Vamos criar aqui um relatório teste, vista 1. E vocês automaticamente vão ver essa vista de propriedade criada com a opção aqui na flag de modificar a vista de dados que vocês querem ver dentro da mesma propriedade do segue de volta, dentro da mesma conta. E vocês vão poder configurar esta vista de forma que os dados aqui e as atribuições, modelo, recurso e ferramenta, segmento, anotações, configurações e metas vão estar vinculadas a esta vista aqui. No momento que vocês mudarem para todos os dados do website, vocês vão ter aqui no painel as configurações de vista de propriedade pertinentes a todos os dados de website, onde ele vai te dar um ID dessa vista. Cada vista vai ter um número. E você vai colocar o nome da vista da propriedade, aqui no caso nós já temos, né, todos os dados do website, a URL que vocês estão visualizando nesse filtro, Brasil e horário, página padrão, se vocês quiserem colocar uma URL padrão para o domínio, para que as URLs todas apontem para a mesma página, sejam tratadas da mesma maneira pela entrada de dados nos relatórios. Excluir parâmetro de consulta de URL, que é opcional, alguma URL que vocês não queiram que o Google grave os dados de acesso, o Google Analytics. Vocês podem colocar essa URL aqui separada por vírgulas. Moeda exibida, no caso, se for um e-commerce, uma plataforma de venda online, ou vocês têm algum tipo de transação financeira dentro dessa URL, vocês podem colocar a moeda padrão dessa URL onde é feita essa transação e a moeda utilizada para essa venda. Filtragem de boots, aqui você exclui todos os hits de boots indexadores conhecidos,
Contas vinculadas do Google AdWords, no caso de você ter alguma conta de AdWords vinculada a essa propriedade, esta vista de propriedade que vocês estão analisando, e o acompanhamento de pesquisa no site, onde você faz as configurações de pesquisa, que é opcional. Você vai selecionar se você quer controlar ou não as consultas de pesquisa dos utilizadores no site ou nesta URL que vocês estão cadastrando nesta vista de propriedade. Se vocês ativarem, vocês vão colocar aqui até 5 parâmetros de consulta separado por vírgulas para vocês fazerem o acompanhamento de pesquisa no site para essas palavras de consulta dentro da URL de vocês. Por exemplo, se vocês utilizarem algumas palavras-chave específicas dentro do canal que vocês estão avaliando nessa vista e vocês quiserem identificar, acompanhar essas pesquisas no site, como é que está sendo essa performance, vocês podem cadastrar essas palavras aqui.